Amém? Esdras, capítulo 4, versículo 24, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Você pode se assentar? Queridos, certamente você já ouviu falar de construções monumentais, gigantescas, desde a antiguidade. Talvez você já tenha assistido, eu ia falar noticiário, mas não é noticiário, me fugiu o nome agora. Programas que mostram construções, projetos, me esqueci o nome desse tipo de programa agora, em que você vê como é que as coisas surgiram, foram construídas, como ao longo do tempo foram evoluindo. Assim também as construções civis, assim também as edificações. Podemos lembrar que há milhares e milhares de anos atrás, por exemplo, tentaram edificar a Torre de Babel, chamada Torre de Babel. Para um exemplo, umas tantas construções, pensa nas pirâmides no Egito, pensa nas diversas construções ao longo da história, pensa nas construções modernas dos nossos dias, os arranha-céus. Outro dia eu descobri que em determinado andar dos edifícios tem uma bola gigantesca de não sei quantas toneladas, para que quando as rajadas de vento batessem, o prédio não viesse a quebrar e aí desabar, mas ele só balançasse um pouquinho e com o peso daquela bola, em determinado grupo de andares, suportasse o vento batendo. Então você tem construções diversas. Talvez na sua casa você mesmo tenha construído a casa com as suas próprias mãos, ou feito alguma reforma, alguma obra. No mínimo, uma pintura na sua casa, no mínimo, algum ajuste, alguma manutenção, você já deve ter presenciado. Mas você já ouviu falar também sobre obras embargadas, especialmente as obras mais conhecidas, obras mais públicas, digamos assim, construções de edifícios. E geralmente isso acontece quando alguma lei é desobedecida ou alguma licença não é autorizada, licença às vezes ambiental. Eu trabalhava numa empresa pública, trabalhando com TI, mas numa área de gestão ambiental. Então, sempre ouvia falar da necessidade das licenças que eram necessárias a serem entregues ou outorgadas para que as construções acontecessem, as construções das linhas de transmissão, de usinas e etc. Só que aí, irmãos, lendo esse texto, versículo 24, se nas construções aqui no Brasil você tem os CREAs da vida, você tem os IBAMAs, que tem essa autoridade para assim fazer, olhando para o nosso texto aqui, versículo 24, de Esdras 4, então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Nós podemos ver, a exemplo desse texto, vamos ver aqui um pouco do contexto já, que existem estratégias diversas para parar a igreja do Senhor. Estratégias diversas que tentam nos paralisar individualmente, e se nos paralisam individualmente, no coletivo desses individuais, você tem a igreja. São estratégias diversas. A igreja é a casa de Deus, é o corpo de Cristo. Por exemplo, se eu disse que nas construções civis existem licenças que não são entregues, existem leis que de repente não são cumpridas nas suas minúcias e as obras são embargadas, e se o texto nos diz que a obra da casa de Deus ela foi parada,
lembrando que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino, para trazer consolo para o nosso coração e para também nos trazer paciência, perseverança. O consolo que nos traz cura e a perseverança que nos fortalece. Então, ver isso aqui, eu enxergo que é Deus nos mostrando, olha, vão tentar até o fim parar a igreja. E isso muitas vezes acontece comigo, acontece com você, de que nós nos sentimos às vezes travados em ações que deveríamos tomar naturais como servos de Deus, como discípulos de Cristo. E aí, se na construção civil existem algumas exigências, quando não cumpridas, a obra ela é paralisada, ela é embargada, cabe-nos algumas perguntas, irmãos. Uma principal: será que nós estamos fora do padrão de Deus? E por conta disso, nós temos nos sentido barrados em algumas questões, como servos de Deus. Por exemplo, abra comigo Carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 4 a 8. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 4 a 8. Será que nós temos sido aqueles que não têm perseverado em Cristo? Se nós não temos perseverado em Cristo, essa é uma razão para que sejamos paralisados. Veja o que diz a palavra de Deus. Hebreus 3, 4 a 8. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, a igreja. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Jesus como filho fiel sobre a sua própria casa, que somos nós, fazendo uma comparação com Moisés, que como servo foi fiel naquilo que lhe foi comissionado. Será que nós de verdade pertencemos a essa casa de Deus? O texto é muito claro, irmãos. Somos casa de Deus, participante da casa de Deus, se tão somente conservarmos firmes essa esperança. Irmãos, se nós não estamos perseverando em Cristo, pelo contrário, endurecendo o nosso coração, deixando que a incredulidade domine, e o texto continua aqui que eu não vou ler, mas o texto fala do coração endurecido por causa do pecado. É bem claro aqui. Eu não quero ler só para ganhar um pouco mais de tempo, porque hoje é dia de ceia. Por causa do pecado. O pecado faz com que nós não fiquemos firmes no Senhor. E isso faz com que nós não sejamos casa de Deus. É simples assim, irmãos. Se você vive na prática do pecado, se eu vivo na prática do pecado, se a esperança nossa, que deveríamos perseverar nela, se na verdade nós trocamos a esperança da glória pela prática do pecado, nós não fazemos parte da casa de Deus. Qual é a consequência? Vamos ser paralisados. Vamos ser paralisados. Estamos fora do padrão, andando à nossa maneira. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Volta um pouquinho. 1 Timóteo 3, 14 a 16.
nos diz assim o texto: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Uma pausa aqui. Que coisas que Paulo estava escrevendo a Timóteo? Orientações de como os irmãos que servem, trabalhavam na casa de Deus, na igreja, deveriam se portar, as atitudes de um verdadeiro obreiro. E caberia até ler elas aqui, mas para a gente ganhar tempo. Versículo 14: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Se nós não somos a coluna e a firmeza dessa verdade, não andando como convém andar na casa de Deus, nós não fazemos parte dessa casa de Deus, da igreja. Congregamos com pessoas que não são nossos irmãos em Cristo, porque nós não seremos discípulos de Cristo, não filhos de Deus. Somos estranhos fora do ninho, falsos cristãos. Nós precisamos saber como convém andar na casa de Deus. E eu não estou falando como andar aqui no espaço físico, é como nós sermos parte da igreja de Cristo. A nossa vida testemunha que nós somos de Jesus, ou pelo contrário, a nossa vida envergonha, vitupera o nome do Senhor. Nós precisamos refletir sobre isso, porque se a nossa vida não tem correspondido àqueles que vivem, que se dizem de Cristo, irmãos, é por isso que nós temos sido paralisados. Eu quero ler sim, vamos ler, capítulo 3. O Senhor está me impelindo aqui, vamos ler. A partir do verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Uma pausa aqui. Para mim, isso tem que ser característica de qualquer cristão. Paulo está especificando aqui que é daquele que tem a responsabilidade de governar, de pastorear, mas todo crente tem que ser assim, irmãos. Fora disso, vários outros textos mostram que o discípulo de Cristo tem que ter essas evidências aqui. Mas continuando, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos, as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Avaliemo-nos, cada um de nós, sobre cada um desses pontos aqui. Uma outra pergunta: estamos fora do padrão, desprezando o alerta do juízo? 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17.
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Muitas vezes nós andamos como se nós tivéssemos uma imunidade espiritual, como se porque dizemos que somos de Cristo, Deus não nos julgará. De que a nossa vida pode ser uma vida de qualquer maneira e está tudo bem. Torcemos muitas vezes para que o mal que existe no mundo, ele acabe, termine, que aqueles que de fato não se renderem a Cristo, que justamente sejam punidos. Mas nós nos esquecemos de 1 Pedro 4,17, começa comigo e com você. E não é quando Jesus voltar, já começa agora. Por que Deus está trazendo à tona tantas coisas no meio da igreja, irmãos? Da igreja de Cristo. Por quê? Porque o julgamento já começou na casa de Deus. Seremos nós, estes julgados, expostos, extirpados e finalmente, lá na frente, ao fim da nossa vida, condenados eternamente. O juízo começa primeiro, o julgamento, na casa de Deus. Será que nós estamos fora desse padrão? Outro. Será que nós estamos fora do padrão, não retendo a esperança pelo acesso a Deus que nós temos em Cristo Jesus? Hebreus capítulo 10, carta aos Hebreus capítulo 10, volta um pouquinho, algumas páginas na sua Bíblia. Hebreus 10, 19 a 23. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, e esse grande sacerdote é o próprio Senhor Jesus, o eterno sumo sacerdote, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Já que Jesus é o eterno sumo sacerdote, o grande sacerdote sobre a igreja, sobre a casa de Deus, por meio dele, você e eu temos acesso ao Pai. E dessa forma, acessando ao Pai, nós guardamos firme a esperança. Mas se nós ignoramos o acesso que nós temos a Deus, se nós ignoramos o relacionamento com Deus, irmãos, por que será que nós temos sido paralisados? É só porque temos desprezado a Deus. É simples. É simples de entender, amados. Nós muitas vezes desprezamos esse acesso que nós temos. Nós não falamos com Deus em oração, nós não meditamos na sua palavra, nós ignoramos que Ele existe. Vivemos como o mundo vive, mas nós temos um Pai que mora nos céus, mas que também mora num contrito e quebrantado coração. E Ele quer se relacionar comigo e com você. Mas se nós deixamos Deus de lado, queridos, o que Deus pode fazer? O que Ele pode fazer? E poderíamos continuar nesse texto. Já que nós temos esse acesso a Deus, nós precisamos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Desprezamos também a Deus quando nós não consideramos uns aos outros, irmãos. Isso não é atitude de casa de Deus, de alguém pertencente à casa de Deus. E poderíamos continuar no 25, quando nós optamos, escolhemos por não congregar.
por não nos reunirmos com os irmãos, também estamos demonstrando que não estamos nem aí para esse acesso que nós temos por Cristo Jesus. E depois queremos perguntar por que nós estamos frios, por que está acontecendo isso. Analisa a sua vida, querido, como eu preciso analisar a minha, com a ajuda do Espírito Santo, não com a minha ótica humana distorcida, mas com o Espírito Santo sondando a minha vida. Nós precisamos fazer assim. Olhando para o nosso contexto, voltando lá para Esdras, essas são algumas razões, exigências, não exigências, mas evidências que podem trazer essa paralisia na nossa vida. Olhando para o contexto, o livro de Esdras, ele tem como tema central o retorno do cativeiro na Babilônia e a reconstrução do templo, a reedificação do templo, é o tema central. E aí tem personagens importantes, como Zorobabel, que era o governador, o sumo sacerdote, que era Jesua, Esdras, que era sacerdote e escriba, Ageu e Zacarias, profetas, que um papel fundamental que nós vamos comentar mais à frente na mensagem, se o Senhor permitir. E passando ali por vários reis, o livro cita o rei Ciro, Dario, Assuero e o Artaxerxes. As irmãs, elas só se lembram normalmente do Assuero porque era o esposo de Esther, né? Então, aí as irmãs se lembram dele. Esdras e Neemias, na literatura hebraica, é um livro só. Para eles, é um livro só, tá? Tratando de um dos mais importantes eventos da história de Israel, o retorno do cativeiro, 70 anos conforme já tinha sido profetizado. Esdras é a continuação histórica do segundo livro de Crônicas. Quem tem conseguido acompanhar o nosso plano de leitura no Antigo Testamento, acabou de ler segundo Crônicas, vai ver que os últimos versículos de segundo Crônicas são os primeiros do livro de Esdras, é como se fosse uma continuação da história. E ele é uma continuação da história eclesiástica na reconstrução do templo. Já Neemias, ele trata da história civil, a reconstrução dos muros e a reconstrução da cidade. Esdras trata especialmente das questões espirituais. Neemias trata especialmente das questões civis, vamos chamar assim. Juntos, os dois livros abrangem aproximadamente 100 anos e representam uma figura completa dessa restauração do cativeiro. Quando o povo foi levado cativo, eles foram levados cativos em 3 levas. Quando eles retornaram do cativeiro, eles retornaram também em 3 momentos. O primeiro deles, com Zorobabel, o Ciro era o rei. Depois teve um intervalo de 58 anos, onde foi nesse intervalo onde a história de Esther ela foi desenvolvida. O segundo retorno com Esdras, por meio de Esdras, em que o rei era Artaxerxes, e o terceiro retorno com Neemias, em que o rei era também Artaxerxes. E aí no nosso texto, voltando para o verso 24 do capítulo 4, então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Queridos, lendo só esse versículo, pode passar a ideia de que, rapaz, pararam a obra da casa de Deus. Mas não foi assim. Pelo menos, eu consigo enxergar aqui, vou acompanhar com os irmãos, pelo menos 5 estratégias que o adversário usa, que Satanás usa, 5 estratégias que nós vemos aqui no contexto, já vamos ver a partir do versículo inicial do capítulo 4, e que nós vemos o diabo usando na igreja nos dias de hoje. É a mesma coisa, irmãos, ele deu Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou. É a mesma coisa se reproduzindo. Primeiro, a mistura mundana, versículos 1 a 3 do capítulo 4. A mistura mundana, versículos 1 a 3. Do capítulo 4 de Esdras. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim,
que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. O que o versículo 1 está dizendo? Ouvindo, pois, os amigos de Judá e Benjamim. É isso que está escrito na sua Bíblia, no versículo 1? Foram os amigos? Os irmãos da fé? Puxa, deixa a gente construir o templo também. Deixa a gente fazer parte aí, estar junto com vocês. Nós vamos servir ao mesmo Deus. E a Bíblia é clara em dizer os adversários. A igreja tem se misturado com o mundo, irmãos. Nós, como igreja, temos nos misturado com o mundo. Nós temos nos parecido com o mundo. Atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, lá fora, parecem mais atitudes do mundo. E vou te falar uma coisa, às vezes aqui dentro também. Às vezes roupas que usamos lá fora, roupas que evidenciam o mundanismo. E aqui dentro eu já vi também. Palavreado, atitudes mundanos, irmãos. Uma igreja mundana. Não estou falando a nossa congregação, mas a igreja. Paira sobre a igreja de Cristo esse mundanismo. E se nós não vigiarmos, nós tomaremos a forma desse mundo. Olha para... Não quero falar de A, B ou C, mas olha, às vezes, alguns lugares onde você já esteve cultuando ao Senhor, e você retornou lá depois visitando, você olha, não parece mais o mesmo lugar, porque parece que aquilo que dá certo no mundo é o que está sendo aplicado na igreja. Mundo, irmãos. Mundanismo. Atitudes nossas. Romanos 12, 1 e 2. Se lá atrás, para tentar impedir a obra da casa de Deus, a estratégia dos adversários foram se filtrar na igreja, misturar a igreja com o mundo, será que hoje em dia existe isso, irmãos? O que a carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, tem a nos dizer sobre isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dá uma pausa aqui. Como o evangelista Ailton estava nos falando quarta-feira, até o capítulo 11, Paulo estava trazendo um tratado teológico do Evangelho. A partir do capítulo 12, ele traz aplicações práticas. E a primeira aplicação que ele começa a trazer, nós vamos ver, vou ler até o 3, nós vamos ver que está falando da igreja, irmãos. Está falando da igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida entregue, ofertada a Deus como culto racional. E não sede conformados com este mundo. Ou seja, não tenha o mesmo formato do mundo. Se Paulo escreveu isso, é possível que em nossos dias isso esteja acontecendo, irmãos? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí ele diz o porquê que ele está falando isso. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando nós nos achamos melhores uns dos que os outros, nós estamos agindo da mesma forma.
que o mundo. É isso que Paulo está dizendo. Se achar superior ao outro, falar rispidamente, desprezar, não cumprimentar de propósito. Quarta-feira eu não cumprimentei do jeito que eu gosto de cumprimentar o nosso pastor. Mandei até um áudio para ele chegando em casa. É uma coisa, ser distraído. Outra coisa é você, de propósito, você virar o rosto, não querer cumprimentar o irmão, tratar mal o irmão, não querer andar junto, não querer servir junto. Está tomando a forma do mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso tem acontecido na igreja nos dias de hoje, irmãos? Sim. Sim. E essa é uma das estratégias do diabo para tentar paralisar a igreja, misturar a igreja com o mundo. Segunda, versículo 4 de Esdras 4. Espírito Santo, socorra-me. Versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Ou seja, eles intimidaram o povo de Deus. Intimidação é a outra estratégia do diabo, irmãos. Isso acontece nos nossos dias. Como exemplo, Atos capítulo 4. Vai ser uma leitura um pouco longa, mas necessária. Olha o que eu ia falar. Evangelho de Jesus segundo Atos. Misericórdia, Senhor. Ainda bem que eu travei a língua. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia de linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse aqui estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais,
e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu Filho, teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se no problema do mundanismo, Romanos 12, 1 a 3, nos mostra que a saída é nós renovarmos a nossa mente, renovarmos o nosso entendimento, fazemos isso pela palavra. Aqui em Atos, no capítulo 4, a saída para a intimidação é nós termos uma fervorosa vida de oração, e não importa a intimidação que vier, que se nós clamarmos ao Senhor, estivermos entregues ao Senhor, Deus nos revestirá do seu Santo Espírito e nos dará ousadia para continuarmos fazendo a obra de Deus, para avançarmos rumo à Canaã celestial. Se lá a saída era a palavra, contra o mundanismo, contra a afronta, contra a intimidação, é nós termos uma fervorosa vida de oração, igreja, e não nos deixarmos intimidar, Mas tem uma terceira atitude, a estratégia do diabo, versículo 5, de Esdras, capítulo 4. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E, como exemplo disso, eu quero pedir que você abra, por favor, 2 Timóteo. Capítulo 4. Uma coisa é quando nós desprezamos a oportunidade de renovarmos a nossa mente. Outra coisa é quando voluntariamente nós escolhemos um mau conselho, e não há melhor conselho do que o conselho da palavra. Versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, corrijas e repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A terceira estratégia que eu vejo ali no versículo 5 de Esdras 4 é o desvio do foco, é perder o foco. E nós perdemos o foco, no caso deles ali com conselheiros, tentando frustrar os planos,
perder o foco do plano, nós perdemos o foco do plano de Deus para nós como igreja quando nós fazemos isso aqui, irmãos. Quando nós não suportamos a sã doutrina, mas com coceirinha no ouvido, queremos ouvir aquilo que nos agrada. E aí nós somos laço dessa estratégia do diabo. E isso tem acontecido, irmãos. Se bobear, isso tem acontecido aqui com alguns dos irmãos. Por coisas que às vezes os irmãos conversam comigo, aí eu penso, e eu fico sabendo, eu fico pensando, da onde que está aprendendo isso? Não é do altar que está ouvindo essa palavra. Da onde que está aprendendo? Está buscando lixo fora. E aí está perdendo o foco da caminhada com Cristo. Quarta atitude, versículo 6 de Esdras 4. Poxa, bem que meu pastor podia me dar mais 15 minutos. Né? Joguei verde. Versículo 6. Versículo 6. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Uma quarta estratégia é a falsa acusação. É a falsa acusação. Irmãos, nem toda notícia que surge aí falando dos crentes, nos acusando, é verdade, irmãos. Nem sempre é. Muitas vezes, infelizmente, é. Mas nem sempre é. Nem sempre aquilo que você ouve falar mal de alguém é a verdade. Na maioria das vezes, não é. E se você presta teus ouvidos para ouvir isso, fique certo de que provavelmente essa pessoa com outra pessoa fala de você também. A falsa acusação é uma outra estratégia do diabo para tentar paralisar-nos como igreja. Mas eu quero falar mais de algo mais para fora, não internamente. Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versos 10 a 12. Por quê? Hoje, contra nós aqui, Brasil, nosso ministério, que não é um ministério grande, conhecido assim na mídia, e é uma coisa, mas não existem nossos irmãos em países onde a igreja tem sido perseguida de forma acirrada, que os irmãos são acusados falsamente, são presos, torturados, mortos, debaixo de falsas acusações? Logo, logo, isso vai chegar aqui também, irmãos. Não nos enganemos. Logo, logo, isso vai chegar. Mas Mateus 5, verso 10, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. É porque faz a coisa certa, não é porque faz bobagem, não. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, uma falsa acusação, disserem todo o mal contra vós por minha causa. O que é para a gente fazer? Estão falando mal de mim, estão falando mentira, Jesus. Logo eu que sou o teu servo, a tua serva, estou me acusando falsamente. Olha o que Jesus diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você está sendo perseguido por fazer a coisa certa, por você querer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, dá glória a Deus, porque o teu nome está escrito no livro da vida, e assim como perseguiram os profetas, estão perseguindo você também. Mas se você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus e por causa da justiça, não é porque você faz bobagem, não é porque você tem uma reação errada com as pessoas
e as pessoas reagem. Aí não, é consequência das nossas atitudes. E a quinta e última atitude, versículo 7 de Esdras 4, diz assim: E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes do teor seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui. Aí a carta vem trazendo um teor que é um pouco verdade, por conta da rebeldia que alguns reis nessa leva nessas 3 levas de Jerusalém para a Babilônia, alguns líderes de Israel se revoltaram contra a Babilônia e não queriam pagar impostos e etc. Teve isso. Então aqui ele começa a falar um pouco de verdade e um pouco de mentira. Ele fala, por exemplo, versículo 13, agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. De fato, isso aconteceu um pouco, sim, com alguns. Mas aí, versículo 14, agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou resposta a Reum, chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e os demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. É verdade. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto, ou seja, sejam zelosos, façam o que eu estou mandando, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. A quinta estratégia que eu enxergo nesse texto, a acusação aqui não era falsa, agora, era real. É a violência. Vai chegar um tempo em que as leis vão dizer que aquilo que nós fazemos é errado. Nós seremos fora da lei, de verdade, porque a lei vai ser escancaradamente contra nós, de todas as nações, e conforme vão agir com a gente, vão nos prender, vão nos maltratar e vão nos matar, vão agir com violência, como já fazem com a igreja perseguida. Mateus 24, por favor, abra comigo. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas,
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Parece o nosso noticiário dessa semana. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Uma pausa. Logo depois de tudo isso que está acontecendo, vai se intensificar mais. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem como fugir da violência? Não. Tem como fugir do martírio? Não. Tem como fugir da prisão? Não. O que você e eu precisamos fazer? Perseverar até o fim. Essa é uma das estratégias do diabo para tentar parar a igreja de Cristo. Mas nós precisamos perseverar até o fim. Como? Como nós conseguiremos, então, como igreja, não sermos paralisados? Como a obra da casa de Deus não ser parada? E a casa de Deus somos nós. Não é esse local aqui. Capítulo 5 de Esdras, versos 1 e 2. Esdras 5, 1 e 2. E os profetas Ageu, logo depois do versículo que fala que a obra foi parada, e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Como? Sendo fortalecido na palavra de Deus, irmãos. É comendo Bíblia, é enxergando que a profecia de Deus, a palavra é a verdade. A palavra de Deus é que nos fortalece para que você e eu não sejamos paralisados. É com foco na palavra, é vivendo a palavra, é nos alimentando a palavra, é guardando a palavra, ensinando a palavra, pregando a palavra. É na palavra de Deus que nós somos fortalecidos e nós não paramos. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, verso 19, versos 15 a 19, nos revela algo maravilhoso. Mateus 16, 15 a 19, Mateus 16, 15 a 19. Jesus está perguntando para os discípulos quem falam que ele é. Depois ele pergunta para os discípulos, versículo 15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a obra da casa de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus,
e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. A palavra de Deus que nos fortalece para que nós não paralisemos, ela afirma que a igreja do Senhor, ela é edificada e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nós avançamos e a porta do inferno não pode nos resistir, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. É em Jesus a pedra fundamental. É o que a palavra nos revela. Efésios, concluindo finalmente, Efésios capítulo 2, Efésios 2. Nós vamos ver que a ceia do Senhor tem tudo a ver com isso, irmãos. Efésios 2, versos 13 a 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja, ela é edificada juntamente por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E por isso é tão importante você e eu nos assentarmos já à mesa do Senhor com os nossos irmãos. Feche seus olhos, coloque de pé. Bendito Deus e eterno Pai, te damos graças porque a Tua palavra nos afirma que o inferno tenta paralisar a Tua casa, a Tua igreja, mas nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Senhor. E é debaixo dessa palavra, sabendo que foi pelo sangue vertido naquela cruz, que nós podemos ter a convicção, a certeza de que um coração quebrantado, arrependido, firmados em Ti, aliançados contigo, vivendo a sua vida, porque o Senhor Jesus morreu a nossa morte, nós perseveraremos e conseguiremos chegar até o fim. Ajuda cada um de nós, Senhor, e seja tudo isso para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.